E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre fatoração. O tema de hoje é fator agrupamento. Vamos entender através de um exemplo. E no primeiro item do exemplo eu trouxe ax mais 2a mais 5x mais 10. O nosso objetivo é fatorar esse polinômio. Percebam inicialmente que a gente não pode utilizar o fator comum em evidência, que foi o caso de fatoração que a gente aprendeu na aula passada, porque aqui a gente não tem um fator comum nos 4 termos, certo? Então seria impossível utilizar por fator comum em evidência. Porém, se nós agruparmos esse polinômio da maneira mais conveniente, nós percebemos o seguinte: olha só, eu vou agrupar esses dois termos e esses dois termos. Agora vamos lá, olhando para isso daqui, ax mais 2a, o que esses dois termos têm em comum? Qual é o fator que eles têm em comum? O a. Então vamos colocar aqui a em evidência, vezes, dentro dos parênteses, os fatores que não são comuns. No caso, x mais 2. Agora, a gente vai fazer o mesmo aqui. 5x mais 10, isso é a mesma coisa que 5x mais 10 é o mesmo que 2 vezes 5. Escrevendo na forma fatorada, né? Fatorando aqui em números primos. Agora, olha só. A vezes x mais 2, mais, percebam que o 5 é fator comum. Então, eu vou colocar o 5 aqui em evidência. 5 vezes, e lá dentro dos parênteses, novamente, eu coloco os fatores que não são comuns. No caso aqui, x mais 2. Então, olha só o que foi que a gente fez. Nós tínhamos um polinômio com 4 termos. Nós organizamos esse polinômio de forma conveniente, separando os 2 primeiros termos e os 2 últimos termos. E aí, nós colocamos em evidência o a, que está aparecendo nos 2 primeiros termos. E depois, nós colocamos em evidência o 5, que está aparecendo em comum nesses 2 últimos termos. Com isso, nós percebemos o quê? A presença do fator x mais 2 em comum. E aí, esse x mais 2 vai ser o nosso fator comum. Então, a gente coloca ele aqui para fora. X mais 2 vezes, abre parêntese novamente, o que foi que sobrou, que não está em comum? A e mais 5. E aqui está escrito o nosso polinômio inicial como produto de 2 outros polinômios, ou seja, está fatorado. E isso daqui, pessoal, é a técnica do fator agrupamento. A técnica do agrupamento, ela é uma técnica derivada do fator comum em evidência. Se vocês perceberem, a gente utilizou a técnica 2 vezes. E aí, a gente conseguiu fatorar o polinômio. Segundo exemplo, fatorar 5a ao quadrado menos a mais 10ab menos 2b. Então, eu vou organizar aqui de forma conveniente esses 2 primeiros termos e esses 2 últimos termos. Agora, olha só. Vamos procurar aqui qual vai ser o fator comum a esses 2 termos. 5a ao quadrado, isso é o mesmo que 5 vezes a, menos a é o mesmo que 1a, certo? Então, vou colocar aqui 1 vezes a, mais 10ab, o 10 é o mesmo que 2 vezes 5, vezes a vezes b, menos
2b, isso é a mesma coisa aqui. O 2 é 1 vezes 2 vezes b. Então, olha só, pessoal. Em relação a esses dois primeiros termos, se vocês se confundirem, vocês podem até colocar assim, ó, entre parênteses, para vocês não confundirem na hora da resolução. Então, olha só. Em relação a esses dois termos aqui, o que é que vai estar em comum? Apenas o A, percebem? Ó? A está aparecendo aqui e A está aparecendo aqui também. Então, vamos colocar aqui para fora. A vezes, dentro dos parênteses, a gente coloca o que restou. 5A menos 1. Por isso que colocar 1 é importante, né? A gente já vem falando disso desde o vídeo passado. Agora, mais, nesse segundo parêntese, o que é que vai estar em comum? A gente tem o 2, olha o 2 aqui, e a gente tem o B. Então, olha só, nós vamos colocar para fora aqui em evidência 2b vezes, dentro aqui dos parênteses, nós vamos colocar o que restou. 5 vezes a, que é 5a, menos 1. Agora, nós podemos perceber que aqui, ó, 5a menos 1 está presente nesses dois termos. Então, 5a menos 1 é o meu fator comum. Eu coloco ele aqui para fora, 5a menos 1, vezes, abro parêntese novamente e coloco dentro dos parênteses os meus fatores que não são comuns. A mais 2b. Fecho parêntese. E com isso está fatorado. No terceiro exemplo, nós temos AB mais A menos BX menos X. Nós temos que fatorar esse polinômio aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou agrupar AB mais A e menos BX menos X. Percebam aqui que o nosso A, ele está em comum. Já dá para a gente perceber isso, né? Esse A aqui, ele é o mesmo que um A. Então, vamos colocar aqui. AB mais 1A. E nesse outro, a gente tem, olha só, menos B vezes X menos X. Só que X é o mesmo que 1X. Em relação a esses dois primeiros termos, como eu havia falado para vocês, a gente tem o A sendo o fator comum. Então, eu coloco o A para fora, A vezes, e deixo lá dentro dos parênteses os fatores que não são comuns. No caso, B mais 1. Em relação a esses outros dois termos, nós temos o X, e percebam também que a gente tem o sinal de menos, que ele também está em evidência. Então, muito cuidado nesses casos aqui onde o sinal de menos também está em comum. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos puxar para fora, para colocar em evidência, menos X, vezes, do lado de dentro dos parênteses, vai ficar quem? B e o 1. Percebam que o sinal de menos saiu. Então, como o sinal de menos saiu, o 1 ele vai ficar aqui dentro com um sinal positivo. Aí vocês podem perguntar, mas por que o sinal de dentro aqui vai ser positivo? Bom, é só vocês pensarem na distributiva. Menos com mais, menos, vai voltar a ser o que era antes. Se eu colocasse aqui dentro um sinal de menos, olha só como é que iria ficar. Menos com menos, mais. E a gente sabe que no nosso polinômio, aqui não é um sinal de mais, aqui é um sinal de menos. Então, quando o menos ficar em evidência, quando o sinal negativo ficar aqui para fora, lá na parte de dentro a gente considera que ficou positivo, tá certo? Com o sinal oposto. Até porque, se vocês perceberem, o nosso objetivo é que nós consigamos encontrar dois parênteses com uma soma ou com uma subtração lá dentro, de modo que esses dois parênteses tenham exatamente a mesma expressão lá dentro. Olha só, B mais 1, B mais 1.
Se essas expressões ficassem diferentes, isso significava que não seria um fator comum, tá ok? Agora, nós conseguimos ver que b mais 1 é o nosso fator comum, porque está presente aqui no primeiro termo e está presente no segundo. Então, eu coloco b mais 1 aqui no início, em evidência, multiplicando, prestem sempre atenção que aqui é multiplicando, abre parênteses e dentro desses parênteses a gente coloca quem sobrou. Sobrou A e desse segundo sobrou menos x. Fecha parênteses e está fatorado. Nesse próximo exemplo, nós temos a ao quadrado menos 5a mais a menos 5. Vamos ver aqui. Agrupando a ao quadrado menos 5a e agrupando também a menos 5, nós temos a ao quadrado é o mesmo que a vezes a. Menos 5 vezes a é o mesmo que 5a, né? Agora aqui, A é o mesmo que 1 vezes A. E menos 5 é o mesmo que menos 5 vezes 1. Olhando para o primeiro parêntese, nós temos o A está em comum, olha aqui ele, só ele que está em comum, então vamos colocar ele para fora. A que multiplica o que sobrou, A menos 5. A menos 5. E em relação ao segundo parêntese, a gente tem apenas o 1 em evidência. Então, vamos colocar mais 1 vezes. E na parte de dentro vão ficar os fatores não comuns. No caso, A menos 5. Agora, nós podemos notar que A menos 5 está aparecendo em comum nos dois termos. Então, eu coloco ele aqui em evidência, né? Coloco ele aqui no início, vezes, abro parêntese novamente, e lá dentro eu coloco os nossos fatores não comuns, o A e o mais 1. E mais uma vez está fatorado. Vale ressaltar, pessoal, que caso vocês quisessem fazer a prova real, vocês poderiam fazer a distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes 1 positivo mais A. Menos 5 vezes A, menos 5A. E menos 5 vezes 1, menos 5. Então, voltou ao original. E com esse exemplo eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!